Meu nome é Helios Skindi, estou aqui porque o Gabriel me pediu para falar sobre o Tupi, uma música que eu fiz sobre palavras em tupi-guarani que a gente usa no dia a dia. A música do Tupi eu compus a partir de um programa do Cocoricó. Ia ter lá um programa do Cocoricó em que uma personagem que morava na fazenda... havia uma índia que morava na fazenda e eles encontram um vaso indígena lá. E começa uma discussão entre eles lá de quem era o vaso, de quem achou ou da Índia, porque o vaso estava na cara que era um vaso de índios, né? E a música entrava lá para celebrar assim, uma aproximação, uma amizade entre eles, depois que a história do vaso se resolveu. Aí eu fui buscar para fazer a música alguma ideia que pudesse ser já significativa desse relacionamento da gente com os índios, né? Sem forçar uma amizade de mentira, o que tinha de ligação real com eles, né? E cutucando o assunto, então fui chegando nessa ideia das palavras em tupi-guarani que a gente usa no dia a dia, né? Jabuticaba, pipoca, jiboia, arara. Então eu achei isso aí um assunto muito bonito, assim, porque de fato a gente carrega um bocado da tradição deles dentro da gente. E essas palavras indígenas, a formação delas, né, elas são carregadas de significados bonitos, né? Além desse disco, essa música do Tupi-Guarani, eu fiz um outro trabalho que era a respeito de um jequitibá, uma árvore que tinha lá em Minas Gerais. E a palavra jequitibá, né? E aí a palavra jequitibá, você imagina o que significa jequitibá? Jequiti é um negócio que os índios usam para pescar, que parece uma meia assim comprida, pontuda, assim, para virada para baixo, sabe? E ibá é fruto. Então o jequitibá é aquela árvore cuja semente parece um negócio de pescar. E assim eles vão criando relações entre as coisas, né? Mesmo esse negócio de Itaú, né? O Banco Itaú, que é uma palavra que é pedra preta. E para pedra os indígenas têm um monte de palavras. Eles têm até uma que é água sobre pedra clara. Eles já têm uma palavra para isso daí. Então, assim como os esquimós têm um monte de palavras para branco, os índios também vão lendo o mundo ao redor deles e associando coisa com coisa e criando palavras para nomear essas associações assim. Esse assunto de como é que uma língua se forma é maravilhoso, né? E as línguas vão viajando pelo mundo junto com as pessoas e elas vão se misturando como as pessoas também, né? E então o que mais me surpreendia era quando eu encontrava, por exemplo, pipoca, né? Pipoca significa pele que estoura. E é legal, eu não sei, imagina como é que o índio descobriu isso, né? Tá com os milho na fogueira lá, de repente aquele negócio começou a pipocar. E então assim, o que eu acho mais bonito é ver por trás das palavras deles as associações de significado. Né? Tucano. E depois a gente entra por esse assunto, vê as palavras que as línguas africanas trouxeram e depois as que vieram dos chineses, dos ingleses. Esse negócio, sanduíche veio dos ingleses, chá veio dos chineses. Então, o que eu achei mais legal foi pegar as palavras pela sonoridade delas e ir criando uma sequência rítmica com elas. E é legal que as crianças decoram, né? Então fica como se fosse, além de tudo, um jogo para a boca ter que desempenhar um trava-língua ali. Esse verso, todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, é gozado, né? Porque quando a TV pediu a música, ela pediu uma música para fazer amizade com os índios.
E eu falei, pô, isso daí é um pedido muito estranho, porque a relação de dominação e de ataque aos índios é tão intensa. Que música que a gente vai fazer para fazer amizade com eles? Precisava ser uma coisa verdadeira, não é uma música para celebrar um negócio assim, festa. Precisava encontrar uma coisa verdadeira. E eu ainda não sabia o que era. E aí o contato com aquelas palavras e a busca com aquelas palavras, dali a pouco brotou essa ideia de que a gente não precisava fazer amizade com o índio, precisava já reconhecer isso que a gente já carrega dentro da gente, né? E então, esse momento da criação a gente nunca controla, mas é um negócio que você fica ali em volta da ideia, dando volta, convivendo com ela, até que chega uma hora que esse negócio acende, assim, que nem um foguinho que acende da brasa, assim, aí você enxerga esse negócio. E obviamente isso organiza a música como um todo, né? Porque eu acho que quando a gente tem, assim, um assunto, né, que a gente vai procurar a canção que a gente pode fazer sobre ele, você precisa buscar um nó afetivo, assim. Precisa ir em busca disso. O que que é? Por exemplo, a TV já tinha me pedido uma música para lavar, tomar banho, né? Que foi o Ratinho tomando banho. E foi um processo parecido, porque eu comecei com a ideia de fazer uma música que passa pelas partes do corpo, e quando eu cheguei nesse negócio, meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro, e que a música celebrava, vamos dizer assim, uma devolução afetiva, uma retribuição afetiva para os pés, assim. Então aquilo brotou da música, assim como sendo o núcleo afetivo dela, né? E com Tupi aconteceu a mesma coisa, assim. Então acho que criar é gozado, né? É uma atividade que ela é ativa, você tem que ir lá cutucar as ideias, ir buscando, vai cutucando, vai cavucando ali. Mas essas que são as ideias principais, elas brotam ali no meio, né? E você tem que ser humilde e ficar ali até aquilo brotar, porque você não controla aquilo lá, você tem que esperar aquilo se manifestar. Mesmo que seja dentro da sua cabeça, é um negócio que não é que depende da gente fabricar. A gente tropeça naquilo, aquilo acende, aquilo aparece. Aí você tem que ter olhos para falar, opa, é isso aqui que é o centro da ideia, né? Para mim, porque esse negócio de fazer música para crianças, já teve um tempo que se pensou que a música servia para ensinar coisas, né? E na verdade a música ela não ensina, ela cria um vínculo afetivo. Então isso dela ter ressaltado o vínculo afetivo da gente com os indígenas foi uma ótima coisa para a música fazer, assim, as pessoas reconhecem que ficou uma coisa legal, né? E eu acho isso muito sensacional, assim. Eu fiz uma outra música de índios também no Cocoricó, que chama O Céu dos Índios, que foi feito a partir de um artigo que eu li na Scientific American, de um brasileiro que passeou pelas tribos do litoral brasileiro. Ele saiu do Paraná, foi do norte até o Rio Grande do Sul, conversando com os pajés, os xamãs das tribos, sobre o que eles sabiam de astronomia. Que esse cara que tem origem indígena, professor Germano Afonso, ele se formou astrônomo. Ele faz planetários indígenas no Brasil, porque os indígenas têm um conhecimento astronômico muito grande e muito anterior à descoberta do Brasil. Muito anterior. Então eles reconhecem estações, nas tribos tem aparatos assim de pedra para ver onde o sol nasce a cada época do ano e vai voltando. Tem observação de estrelas que períodos de 15, 20 anos que indicam chuvas muito fortes. Os caras eles associam o céu com a terra, né? E eu fiz essa música O Céu dos Índios. O tal do Germano Afonso mostrou para os índios e os caras falaram para ele que eles queriam gravar a música em G, que é a língua dos índios lá. Um dos ramos, né, das línguas. Eu acho que
o índio para a gente simboliza uma outra relação com as matas e que a gente deveria recuperar, né? Porque já tem muitas indicações que isso é positivo vindo da ciência, de muitas coisas, né? Então, não sei. Acabei de voltar de Minas Gerais esse fim de semana que teve feriado e lá encontrei um engenheiro agrônomo e saímos para andar com o engenheiro agrônomo. É demais você andar no mato com o engenheiro agrônomo. Tudo aquilo faz sentido, tudo aquilo faz parte. O sol, as folhas, a encosta, se tem pedra, como é que funciona. Então, eu acho que o conhecimento da natureza já prosseguiu para além dos índios. Eles deviam estar junto nessa aventura assim de renovar um pouco as ideias que a gente tem de convívio com a natureza, né? Isso é fundamental. Mas eu acho que os índios são mais um símbolo do que um vetor real de transformação disso, né? Hoje os problemas contemporâneos até já são mais complicados. A gente tem terras indígenas sendo invadidas por garimpeiros e por gente da Venezuela e de outros lugares que estão invadindo a reserva, e os índios precisam de uma força armada para tirar esses invasores de lá. Quer dizer, esse assunto aí tem que ter antropólogo no meio, pensando o que deve fazer, como é que faz isso, né? Tem índio querendo vender a reserva, tem índio usando química para explorar minério. Não é porque é índio que é do bem. É gente. Pode ser índio e pode estar 100% errado. Não é esse negócio, tá sempre certo. Depende. Então, precisa pensar sobre as coisas, não é? Não adianta ter essa ilusão de que é uma coisa pura. Não é nada puro mais. Não existe coisa pura. Então, mas eu acho que existe já uma troca intensa. Assim, a gente espera também que os índios venham estudar e se formar e tenham uma maneira de pensar a inserção cultural deles no Brasil de hoje, né? Eu lembro que na classe dos meus filhos na escola da vila e também no equipe, sei lá, a turma tinha 20 e poucas crianças, tinham 2 índios. Que não é que eles vieram para cá se afastar de si, pelo contrário, eles vieram procurar referência para começar a pensar o mundo deles assim, no convívio com a gente. Então isso tem que acontecer, isso aí, né? Não precisa ser índio, isso aí é com qualquer coisa, né? Porque a gente falou assim, o preconceito ele é fruto da ignorância, tá certo? Mas só o conhecimento teórico não faz avançar a ligação. É preciso ter contato para você ter vínculo afetivo com aquilo. Você não vai matar um formigueiro que não está te incomodando. Você não vai cortar uma árvore que não... E você não vai matar gente que também não... que pode conviver. Então, esse negócio de favorecer o contato com os índios é hiper importante, né? Eu tenho uma enteada que recentemente fez uma viagem para o Xingu com a escola. E ela vivenciou um ritual que é a passagem quando que o pequeno índio se torna um índio adulto. E ele fica lá, acho que são 15 dias, 20 dias ou talvez um mês, dormindo no chão, num centro da aldeia ali. E ela viu o respeito como eles tratam aquilo, a dificuldade que é passar por aquilo, como que a tribo é dividida de uma forma que as pessoas não casam aleatoriamente, mas você só pode casar com uma pessoa de uma determinada... Como é que é o costume deles, como é que eles resolvem as coisas deles, né? E a eficiência com que aquilo tudo é feito. Então ela voltou de lá tendo vivido uma experiência de contato que fez com que aquele conhecimento que ela já tinha fosse morar num outro lugar da cabeça. Agora aquilo virou um valor. Então, antigamente tinha esses projetos de que os caras de universidade iam para o norte, onde tem mais concentração de tribos e tal, iam ter esse tipo de contato, médicos, pessoas de outras especialidades. Era uma coisa linda que tinha no Brasil, foi uma judiação isso ter acabado. Então,
contato é fundamental, o contato real, não é o contato documentário, assim, pela televisão, é um negócio de você ir lá e sentir a pessoa. Isso aí é demais, né? Uhum. De viver, né? Você ter a experiência de abraçar uma pessoa tão diferente de você e sentir nos olhos dela que está havendo esse reconhecimento das duas partes, isso é o que forma o saber, né? É isso que o saber ganha uma dimensão afetiva, uma existencial, né? Não é teórica, né? Não é que existe uma vida deles lá e uma vida nossa aqui. Nós aqui carregamos um pedaço da vida deles lá e isso é nosso, não é deles. Então essa dissolução entre o nós e o eles é que eu achei que a música conseguiu fazer. Então eu já fiquei contente nisso, né? Contente mesmo, fiquei orgulhoso, assim, a melodia ficou uma melodia imponente, ela fez jus a isso, é realmente uma coisa grande, né? Agora você vê, lá naquela exposição do Brasil 500 anos que teve no ano 2000, lá, no lugar onde hoje é a Oca, no Ibirapuera, aquilo estava integralmente tomado por arte indígena. Então tinha, por exemplo, uns vasos de cerâmica finíssimos, que resistiram até hoje. E eles foram feitos muito tempo antes do Brasil ser descoberto. Porque os caras misturavam na argila uma espécie de esponja que eles encontravam no rio. E aquela esponja dava uma estrutura na argila, de modo que o vaso ficava fortíssimo e finíssimo, portanto leve de carregar. Então, você olha para aquilo e fala, pô, isso aqui eu nunca soube que eles tinham chegado nesse grau de refinamento. Tinha lá uma pesquisadora, Lúcia Van Velten, que fez O Último Andar com os índios Wayana. Os índios Wayana, eu jamais vou esquecer isso. Eles são índios que eles não vivem em tribo, eles são famílias que se visitam. E eles fazem desenhos tecidos em palha, assim, com palha trançada, que é um arraso. E é lindo porque eles fazem uns cestos carregadores, uns cestos cargueiros, com aquelas coisas trançadas, e aquilo é o resumo do que eles fazem. Quando eles vão visitar uma outra família, que eles pousam aquilo na sala de visita do outro, ali está escrito tudo que eles sabem fazer. E essa antropóloga fazia uma pergunta naquela exposição se a arte indígena era arte ou artesanato. E ela concluía dizendo assim, que ela foi em busca de uma palavrinha, porque não existe a palavra arte para os índios. Mas ela encontrou uma palavra que ela achou que era parecida, que era assim, que era imakhe. Imakhe. Então havia uma série de objetos imakhe. Os objetos imakhe eram os objetos que os índios faziam para quando eles estivessem no contato com os espíritos, eles dizerem que eles eram humanos. E a tradução da palavra imakhe, presta atenção, é a seguinte: aquilo que é bom para mim e me faz sentir verdadeiramente eu mesmo. Então você vê como esses caras vão fundo. Bom, é uma boa palavra para se aproximar de arte. E eles têm essa palavra, que significa tudo isso. Aquilo que é bom para mim, que me faz sentir verdadeiramente eu mesmo. É isso que quando eles estiverem em contato com os espíritos, olha, nós somos esses aqui. É demais. Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio, Tupi-Guarani, Tupi-Guarani. E o velho cacique já dizia: tem
coisas que a gente sabe e não sabe que sabe. Um índio andou pelo Brasil, deu nome pra tudo que ele viu. Se o índio deu nome, tá dado. Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Chacoalho, 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 chacoalho. Vamos chacoalhar, vamos chacoalhar. Chacoalho, 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 que o índio vai falar. Jabuticaba, caju, maracujá, pipoca, mandioca, abacaxi. É tudo tupi, tupi-guarani. Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboia, tá. É tudo tupi, tupi-guarani. Arara, tucano, araponga, piranha, perereca, sagui, jabuti, jacaré. Jacaré, jacaré, quem sabe o que é? Aquele que olha de lado. É ou não é? Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Maranhão, Maceió, Macapá, Marajó, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Jundiaí, Morumbi, Curitiba, Paraty. É tudo